sejam muito bem-vindos à Educação Consciente. Aqui é um quadro para ajudar você a despertar cada vez mais a sua consciência e você praticar realmente o autoconhecimento. Como assim? Praticando é a capacidade de você desenvolver a sua autogestão, de você gerenciar os seus padrões mentais e emocionais, porque não adianta só se abastecer de informação, mas não conseguir colocar em prática. Então, a educação, ela convida todos nós a olhar para os nossos sistemas de crenças, de valores, de memórias. Quando você começa a investigar, você começa a se deparar que você não é livre totalmente, que você tem os seus gatilhos psíquicos e que eles comandam a sua vida. Nós já vivemos num sistema total de entropia, desordem. Nós temos leis que regem o nosso país, regem o estado, temos as leis municipais também que regem cada cidade, mas num todo nós vivemos numa entropia, numa desigualdade social, numa desordem que uns que têm mais poderes é os que ditam as leis e os outros precisam obedecer. Os que têm mais condição financeira, digo assim, classe AAA, são os que menos pagam impostos, né? E assim vai, esse fluxo da desigualdade. Então, o sistema, ele é falho, ele é um sistema de entropia e que é gerado pelas duas polaridades, positivo e negativo. E onde tem a educação nisso tudo? A educação é a base de você lidar com esse sistema de entropia. Quando você se coloca nesse movimento, você começa a botar ordem em você, ordem na sua casa. A ordem na sua casa é para você poder perceber o sistema com os olhos mais leves. Não culpar o seu pai e a sua mãe. Não culpar o seu avô, a sua avó. Vamos botar como se você fosse a empresa. Seu corpo é a estrutura física e você tem os arquivos mentais e emocionais dentro de você. E essa autogestão emocional é você olhar esse sistema de entropia que há dentro de você, dentro dessa empresa. Toda empresa tem essa entropia e que busca as pessoas buscam a ordem do sistema, né? Pôr em ordem o sistema, mas a entropia ela tá, porque cada um pensa diferente, cada um tem uma maneira de lidar com uma situação, cada um tem uma crença, cada um tem algo dentro de si que é diferente do outro. Então a autogestão convida nós olharmos para dentro e não olhar para fora. É quando você pega aquela crença sua raiz e você começa a ver o quanto você é preso nela e o quanto ela te limita a desenvolver algo que você quer. O quanto você repete padrão sem perceber e quando você vê, você está refém do padrão mental. Eu, por exemplo, no meu sistema educacional, como eu já falei nos vídeos anteriores, se você está chegando agora é só voltar e acessar o nosso canal, que eu já falei um pouquinho sobre os sistemas educacionais da nossa infância. Eu fui criada dentro de um sistema do meu pai falar alto, ter aquele timbre de voz. E hoje eu estou num processo de autocorreção, de eu normalizar minha voz, de eu falar com a voz normal e dar comandos inteligentes para minha filha. Ela não precisa de grito para poder aprender. E isso eu venho desconstruindo ao longo da minha fase adulta, que eu não preciso gritar para poder ensinar. E quantos de vocês também receberam esse sistema do grito, do castigo, da desordem, do caos? O castigo, ele é uma punição. Então, quando a criança recebe a punição, ela se sente com raiva. E você ativa a raiva dentro dela. Ela não precisa aprender pela raiva. Ela precisa aprender que há regramento, há limitação. Mas ela não precisa ser castigada. Culturalmente, nós recebemos dos nossos antepassados o castigo. É só refletirmos na escravatura, né, na escravização dos homens que tinham que servir e que se não cumprisse o que estavam pedindo, eram castigados, eram punidos, tanto pela alimentação, quanto pelo vestimento, tanto pelo conforto. Isso é um sistema cultural. Quando você confronta esse sistema, você consegue liberar dessas crenças limitantes. Então, você não fala para a criança que ela está de castigo, mas sim que ela fez algo errado e que ela precisa de um regramento. E por ela
ter que ter um regramento dentro dela, ela vai ser cerceada de algo que ela goste para ela poder valorizar, essa é a palavra, valorizar aquele momento que ela rejeitou fazer, porque a casa precisa de ordem, a cozinha precisa de ordem, o quarto, toda a estrutura da casa. E a nossa casa interna também precisa de ordem. E nós vivemos num caos. Se nós já temos heranças genéticas que já nos convidam a ter esse caos, se a gente não consegue pôr em ordem, a gente reverbera isso para a nossa casa externa. Então, a ordem precisa vir de dentro para fora. Muitas das vezes, eu, dentro desse universo holístico, como psicoterapeuta, eu já conversei com pessoas que são extremamente bagunceiras. E talvez essa bagunça possa ser por algum sistema de crença dela interno que ela não consegue botar ordem, né? Ou então quando ela vai para um excessivo de limpeza, é alguma coisa dentro dela que ela não faxinou e que ela vem com excesso de limpeza para o lado de fora. Então há uma correlação da sua casa, do seu corpo, dos seus arquivos, dos seus departamentos mentais e emocionais, e há também uma correlação com a casa que você vive. Você emite uma frequência para a casa que você vive, uma energia. Então, há esse espelhamento da casa e as pessoas que moram dentro da casa. Há esse espelhamento de como são os ambientes, de como é essa parte da gestora da casa, como funciona. É um chefe, é uma pirâmide, uma hierarquia? Ou é uma visão de equipe, vamos juntos? Porque uma equipe funciona muito melhor quando um chefe enxerga que ele tem uma equipe, que todos podem contribuir com uma qualidade, do que um chefe que manda e castiga aquele que não está cumprindo. Esse subalterno, ele vai se sentir cansado, enjoado, irritado. Então, essa correlação sutil que nós temos que desenvolver dentro da educação consciente. É um exercício, eu estou nesse exercício de desconstruir esses sistemas de crenças que nos limitam e nós repetimos sem perceber. A criança de hoje, ela precisa de limites, ela precisa de regramentos, mas ela não precisa de punições. Ela precisa de ensinamentos que vão proporcionar essa criança a ter uma maneira mais livre de pensar, diferente da gente que recebeu um sistema de crenças e que hoje, como adultos, estamos desconstruindo, porque nós nos tornamos buscadores. E por que nós nos tornamos buscadores? Porque tivemos curiosidade. A curiosidade, ela é muito importante na primeira infância, na segunda infância, ela é importante para a vida. Vocês estão aqui porque vocês são curiosos. Em algum momento da vida de vocês, a curiosidade falou alto lá na infância. E muitos pais lidam com a curiosidade como sinônimo de bagunceiro, levado, e rotula a criança para esses tipos de comportamentos que a criança vai querer ratificar para o pai e para a mãe, ou seja lá para quem for, para o educador da escola, se ficar também falando, vai trazer esse padrão comportamental e vai instalar na psique. Assim como você falar que a criança é mentirosa toda hora, está mentindo, ela vai enraizar dentro dela que a mentira faz parte dela, do comportamento dela psíquico, e aquilo se torna real. Então, nesse vídeo eu quero que você reflita no sistema da sua casa interna. Como é a sua autogestão para poder administrar os seus departamentos, os seus arquivos. É trazer o conhecimento e a prática. Deixar de só ler e ter teoria, trazer conhecimento para a prática. É difícil? É muito difícil, principalmente para quem está experienciando e faz troca com crianças ali, que está na primeira infância, que o cérebro é total límbico, por emoção. Mas é um exercício que nós vamos desconstruindo e, ao mesmo tempo, vamos nos permitirmos a romper com as crenças dessa educação patriarcal que não faz mais sentido nenhum, porque nós temos que gerar a ordem dentro de um sistema de entropia que foi gerado lá atrás pelos antepassados. Nós temos a capacidade analógica, né, que eu estou falando aqui, de pôr ordem na casa. Então comece por você. Eu começo por mim para poder reverberar para o outro. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Se você gostou, dê um like, compartilha e inscreva-se no canal.